Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, 8 horas e 58 minutos. Agora sim, tivemos aí um problema técnico com a internet, com o áudio aqui da Rádio Star News, mas já refeito aí o circuito, né? Já estamos de volta agora sim, 8 horas e 59 minutos, para começar o nosso ponto a ponto dessa quarta-feira, 17 de maio de 2023. Dia Internacional contra a Homofobia e também Dia Internacional da Reciclagem. Ponto a ponto começando ao vivo aqui pela Rádio Star News, também pelo YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, o nosso canal oficial Ponto a Ponto, que vai ter novidades, hein? Novo logotipo, nova logomarca, muita novidade para você, além, é claro, da programação 24 horas da Rádio Star News, que você pode e deve acompanhar, né? Muito fácil. Rádio Star News, www.radiostarnewssantos.com. Não tem BR, é ponto só, com. E você entra no nosso Instagram, @Rádio Star News, também o Facebook, Rádio Star News Santos, e o nosso WhatsApp, só o WhatsApp da rádio, não é o meu não, nem da Virgínia, é o 13998058709. Ouça através do aplicativo Radiosnet, você pode baixar de graça pela Apple Store, se você tem aí, por exemplo, um iPhone, e também pode baixar pelo Google Play, quem usa o sistema Android, qualquer outra marca de aparelho, não sendo o iPhone, você tem acesso com áudio e vídeo 24 horas no ar. Estamos começando o programa diretamente aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta. Bom dia, Fernando Wagner Chagas. Você veja que de vez em quando parece que forças ocultas, não sei se elas vêm de Brasília, se elas vêm do Palácio do Planalto, elas baixam aí, a gente tem problemas aí de internet, mas já tudo solucionado. Agora sim, vamos ao vivo, programa desta quarta-feira, 17 de maio, já ultrapassamos a metade do mês de maio, Fernando, mês do trabalho. Está indo rápido esse Muito. ano. No ano passado já foi muito rápido, né? No ano passado que foi eleições e Copa do Mundo, né? Sim. Esse ano, não, esse ano é novo governo, muita agitação, mas antes de mais nada, bom dia, um abraço a todos, um abraço aos telespectadores, né, que rádio hoje é áudio e vídeo, aos ouvintes, aos internautas, né, e vamos falar muito aqui de economia, política e quem sabe até de automobilismo. Não? Também, até porque o mundo da Fórmula 1 cada dia está de um jeito, né? Um dos nossos temas desta quarta-feira, muita gente mandando aí durante toda a programação ontem. Edu, como é que você está vendo essa questão da baixa dos combustíveis, né? Lembrando que não foram todos, mas a baixa da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha. O GNV não baixou, viu, gente? Esse é importante. E lembrando, né? Nós importamos boa parte do nosso combustível porque nós não temos refinarias suficientes. Cerca de 30%. Olha lá, dado já mais preciso, né? E por isso o governo brasileiro tirou a paridade, né, do dólar, a paridade do petróleo internacional, para nós termos o nosso valor local, nosso valor nacional em tudo. Opa, tem participação do Ailton, que legal. O Ailton, Cláudio Ribeiro estaria conosco, mas gripado, muito gripado, não pôde vir, não pôde participar. Diga lá, Virgínia. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos, ótimo programa. A gripe me pegou, senão estaria com vocês aí no estúdio. Um abraço. Olha, a gripe pegou o Ailton, pegou a internet, mas já estamos aqui firme e fortes, eu, Fernando e Virgínia, e é claro, os nossos muitos ouvintes na Baixada, em todo o Brasil e fora também. Esse vírus é forte, hein? É forte. E mais, hein, falar nisso, aqui em Santos, em qualquer parte aí do estado, né, do país,
Tomem vacina contra a gripe, né? As vacinas estão disponíveis. Eu já tomei. O pessoal sumiu, né? Já tomou a sua vacina contra a gripe? Tomei contra a gripe. Sentiu algum efeito? Não, normal, né? Normal. E já tomei todas possíveis contra a Covid, né? Eu morro de tomar vacina, né? Mas da Covid eu não morro. O Fernando já se vacinou de tudo, então já foram 4 doses contra a Covid, mais a da gripe, e aí que tá, né? Tá fazendo. O Brasil que tem a tradição de ser um dos países, se não mais, né? O país que o povo mais se vacina. E por isso, o brasileiro sumiu, né? Depois da pandemia, de tomar as suas vacinas também. Eu tomo a vacina da gripe porque a gripe me derruba, mas me derruba mesmo. Mas é importante, eu preciso até tomar a vacina contra a gripe. Vamos tomar. A gente está nessa época agora de outono, né? E outono depois inverno. Claro que a gente não tem aquele inverno rigoroso, porém, como a gente até cita, né? Para quem gosta de inverno, olha a notícia: o planeta deve romper limite de aquecimento global de 1,5%, 1,5 graus centígrados até 2027, segundo a ONU. 2027? 2027. Pouquinho tempo, hein? Pouquinho, hein? Isso se não tivermos a geleira da Groenlândia, que vem derretendo muito rapidamente, derretendo mais acelerado. Dessa forma, nós teremos mais enchentes, o mar estará com um volume muito maior. Lembrando, nessa quarta-feira, é previsto aqui para a região sudeste do país fortes ventanias. Então, nós temos aí a possibilidade de ressaca no mar aqui no litoral de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e também ventanias. Então, muito cuidado aí, mandar um abraço, inclusive, ao Onias, da Defesa Civil, que nos manda diariamente, a Defesa Civil de Santos, os boletins, Fernando. Eu gosto do verão, gosto do calor, né? Para mim, Rio, né? 40 graus, a música da Fernanda. O Fernando gosta. eu já passo mal com tanto calor. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse aquecimento global, né? E isso é um perigo para todos. Exato, né? Exato, e é uma questão até que a gente fala de saúde, né? De saúde. O calor, ele também... a gente tem as temperaturas que são para a gente tomar muito cuidado, né? E não é só para Santos, não, que é abaixo do nível do mar, né? O aquecimento global, como você falou, caso das geleiras estão derretendo, aumenta o volume do mar, né, e prejudica o litoral. Mas o aquecimento global prejudica a todos nós, ao mundo inteiro. Né? Exato, é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado para que ele não nos acometa aí daqui para frente também. Né? Às 9h04, lembrando também, nessa abertura de programa, União investirá 9,4 milhões em estudos de hidrovias alternativa para o Porto de Santos, né? E é um modal alternativo à logística para trazer principalmente os grãos ao Porto de Santos. Vou dar um exemplo. A Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, faz esse transporte, por exemplo, de Sorriso, em Mato Grosso do Sul, para o Porto. São mais de 3.000 quilômetros rodados de um caminhão. Então, é muita coisa. Então, se você tiver, por exemplo, a cabotagem dentro da hidrovia, que é a navegação interna, esse grão pode vir por navio até o Porto de Santos. Isso. E aí vai fazer o seu trajeto normal via navio para qualquer parte do planeta. Tá aí. Esse é um dos planos do Fabrício Perdomenico, Exato. Que você conhece muito bem. Participou tantas vezes conosco, inclusive recentemente falou conosco que vai participar, nem que seja através de uma live direto de Brasília. A Rádio Star News fará essa live com o secretário nacional de Portos, e muito bem lembrado pelo Fernando. Essa é uma visão que o Fabrício Perdomenico tem, dessa integração, né, no modal, que é o modal um alternativo, que é essa questão das hidrovias. Nós somos um país com uma costa marítima maravilhosa, muitos rios também, e seria bastante interessante. A gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um dos temas do programa também aqui, nós vamos ao nosso rápido intervalo, a Virgínia ali monitorando nosso áudio e também nosso vídeo. E é corrido, viu, gente? Para colocar o programa no ar aqui todos os dias é bastante corrido. Mas eu quero perguntar para você também, né? A baixa da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, foi cantada em verso e prosa pelo governo ontem, terá efeito direto da inflação e mais. Segundo informações vindas de Brasília, a expectativa do presidente Lula e também de Fernando Haddad, o outro Fernando, não Haddad, o Chagas, vai nos explicar se isso terá, por exemplo, diretamente uma ligação ou uma ilação com a baixa, quem sabe, da taxa Selic dos juros. O Fernando vai me explicar se isso pode acontecer. Eu não sou muito bom de economia, não, mas o Fernando vai nos explicar. O governo está com essa pretensão, porém, vou deixar já um problema para o Fernando responder também. Nós tínhamos uma paridade do preço do dólar, do nosso petróleo, com o petróleo mundial. Isso.
nós estamos tendo um momento do petróleo ter uma baixa nos seus valores. Isso. Aí tudo bem, naturalmente o governo pensou aí em baixar o valor dos combustíveis, do petróleo do Por Brasil. isso que ele baixou ontem teve o anúncio, né, da extensão da paridade. Sim. E também teve o anúncio da baixa do preço do combustível. Mas a baixa do preço do combustível não foi pela extinção da paridade, sim, mas sim por isso que você falou. Exato. Que é o preço do petróleo e que é o valor do dólar. Quando a OPEP faz a baixa do petróleo no mercado mundial, nós temos aí um desaquecimento dos valores. Mas, em contrapartida, eu vou ao intervalo, e aí o Fernando vai tomar água, se quiser a gente dá um café para o Fernando acalmar. Quando esses valores subirem novamente, como ficará o nosso petróleo, que não estará mais na paridade? Fernando? Esse é o problema. Não, né? Responda agora. Você que está em casa, que está parando no posto, inclusive muita gente já de manhã mandando mensagem para mim o seguinte: Edu, eu parei no mesmo posto que eu abasteço, está lá mesmo, parece de ontem, anteontem, no domingo, Dia das Mães, não baixou nada, né? Quando é para aumentar, eles aumentam rápido. A gente vai comentar isso também às 9h08, aqui com o apoio, né, oferecimentos, nossos oferecimentos importantes. Em Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos levando a sua carga, tem 4 certificações importantes. A última conquistada agora, inclusive, é para transporte e medicamentos, hein? A M Muniz conseguiu ser uma empresa aí extremamente qualificada em todo o país. 13.469.8686 para o contato, hein? Também Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção em vistorias automotivas para o seu carro, para o seu caminhão, para a sua caminhonete, não importa, entre em contato na Joaquim Távaro 141 em Santos, na Antônio América 230 em São Vicente, na Demar de Barros 2765 na Vila Santa Rosa, no Guarujá, em Praia Grande, Roberto de Almeida Vinhas 935 na Vila Guilhermina, no nosso querido Thiago Ribeiro, né, que ontem está, Thiago Rodrigues, estava ontem o Thiagão lá em Mogi, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 149 na Mogi lá. Se você é da Grande São Paulo, da região de Mogi, não importa. Procure a Forte Vistorias. Francisco Rodrigues Filho, 149. Ah, Edu, tem telefone? É o 11 4790 9498. E por fim, agora, antes do nosso intervalo, meu amigo, eu falei aqui e muita gente disse, você é espertinho, Edu. Eu estou de olho aí no mercado, né? E citei que Santos é uma das regiões, e Fernando, que os imóveis têm valorizado mais. Muito. Quem comprou imóvel, vamos dizer, na faixa de 1.300.000, 1.250.000, 1.350.000, percebeu nos últimos 12 meses uma supervalorização. Hoje você pode vender esse imóvel a mais de 1.600.000, 1.700.000, fácil. Tranquilamente. Fácil. Tranquilamente. Então a NG Plus, que não perde tempo, a qualidade faz a diferença. O nosso querido Roberto Barroso, filho e equipe, né, toda a família, providenciaram obras maravilhosas, como, por exemplo, essas duas aqui, ó. Eu vou mostrar para você, tem daqui a pouco o nosso vídeo, o Residencial Mykonos, que tem pouquíssimas unidades, 33 andares de puro prazer, lazer e muita qualidade, né? A qualidade faz a diferença. Acesse ngplus.com/Mykonos. Agora, se você preferir, tem o ngplus.com/Malta, esse belo condomínio que vai subir pertinho da casa do Fernando Wagner Chagas, né? E ele não vai mandar bomba nenhuma lá, não. Fica tranquilo, viu? É um prédio lindíssimo, a qualidade de acabamento, como é o Mykonos, com esta vista aqui, Fernando. Dá uma olhada, Fernando. Mas muito bonita. É uma vista, e olha, é de lazer. E o local é ideal. Fantástico. Quase na areia. Quase na areia. Lá naquela quadra da praia. Tem um shopping do lado. Tudo, tem mercado. Mercado, escolas, farmácia, padaria. escola. Tem uma padaria que, olha... Fernando conhece bem. Na verdade, é um empório. É um empório, né? Eles têm o dom de satisfazer João, José, Fernandos. Aliás, o Fernando Wagner Chagas não sai desse empório, né? Então, tudo isso você pode conquistar morando nesse condomínio aqui, o Ilha de Malta, em Santos. Na Almeida de Cochrane 32. Ligue 32318483. Agora, se você também pretende fazer uma aquisição de imóvel muito legal, que é o conceito Smart, eu vou dar dica para você que o Diogo Barroso e o Alexandre Suaide mandam para a gente aqui. Inclusive, quero trazer ambos aqui, né, os dois, um cada vez, né, pelos afazeres, que é o Residencial Piazza Torino, na Conselheiro João Fredo 636 em Santos, muito próximo a Afonso Pena, com 3 espaços de lazer e conveniência, né? Playground, quiosque com works, salão de festas, piscina com raia de 25 metros, espaço gourmet, salão de jogos, academia, tudo isso com plantas inteligentes, que é o conceito Smart, ó. 38, 56 e 67 metros quadrados, plantas maravilhosas de um conceito, ó,
já deve ter mais da metade vendido, porque começou com 289 mil nessa faixa, está um pouco mais de 330 mil agora, mas é para fazer um super negócio. Faça direto com a Angelife, que você não vai se arrepender. Virgínia, vamos ao rápido intervalo e na volta a gente vai mergulhar nesses outros assuntos aqui do programa de hoje com o nosso Fernando Chagas, que sabe tudo de economia, está de olho aqui na economia. E mais, tem já, o Antônio Sanches perguntou se hoje não tinha programa, ficou... Ô, meu querido Antônio, tem sim, é que tivemos um problema técnico aqui de internet, já solucionado, já estamos de volta, e ele perguntou, teve deputado cassado? Teve sim. Deputado barrado, mandato do deputado Deltan Dallagnol cassado. E aí muita gente perguntando por quê. Daqui a pouco a gente explica também. Barrado no baile. Barrado no baile. E o Dallagnol diz estar indignado e que vozes de eleitores foram caladas, que ele foi eleito pelo povo e não pela justiça eleitoral e que ele está sendo prejudicado, né? E aí políticos estão repercutindo a decisão do TSE que cassou o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Vale lembrar que ele é um dos juízes, né, ao lado do Sérgio Moro, da Lava Jato. Da Lava Jato. E aí que é a origem de tudo. Depois do comercial a gente pode falar, né? É uma mistura de jurídico e político. Isso, bem colocado. Pronto. Bom intervalo, Virgínia, vamos lá. E a gente volta já com mais um ponto a ponto dessa quarta-feira, com sol em todo o litoral, mas com previsão de ressaca e ventos fortes em toda a região. A gente volta já e volta já mesmo. Fica aí. Virgínia, estão pedindo. A Angelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Angelife Construtora. A Angelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o... Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Seu carro amassou? Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Venha morar na quadra da praia. Mecânica Eliomar. Oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar. Essa você pode confiar. Mecânica Eliomar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Que tal poder contemplar?
Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h17, ao vivo aqui de Santos, com o nosso Ponto a Ponto pela Rádio Star News Santos e também pelo YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, o nosso canal oficial Ponto a Ponto. Por falar nisso, quero até parabenizar, né, Virgínia? Há umas 2 semanas atrás, o nosso Fernando Chagas participou aqui, nós tivemos aí, só no YouTube, mais de 1.000 e poucas visualizações do programa, fora as outras redes sociais e a rádio, que a gente mensura aqui, uma audiência muito bacana também. Deixa eu pegar pelo final, como é que você observou, Fernando, essa cassação do mandato do Deltan Dallagnol, que para muitos surpreendeu até vários políticos, achando que o TSE agiu com muito rigor, mas a gente sabe que aí não é uma questão só da justiça, mas é uma questão eleitoral também, né? Política também, você foi no ponto, é uma questão política, eleitoral e também tem que ter um fundamento jurídico, né? O que eu vejo nessa situação... A alegação principal, Fernando, para você comentar, o TSE entendeu que o ex-procurador não poderia ter pedido exoneração do cargo enquanto respondia a processos administrativos. A lei barra candidaturas... quem se demite para não ser punido. Isso. Isso é chamado de judifinalidade. Qual foi a pretensão vamos dizer, supostamente, qual foi a pretensão do Dallagnol ao pedir exoneração do cargo? Não haver a condenação e não havendo a condenação, ele poderia participar da disputa eleitoral e ser eleito como foi. Sim. Porque o que havia? Havia 15 processos administrativos disciplinares. Processos administrativos disciplinares são aqueles que podem ter a sindicância para apurar e depois o inquérito. Dele, a maioria desses 15 processos já estava na fase de inquérito. E nessa fase de inquérito, o julgamento é feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público Federal. E o que a lei da ficha limpa fala? A lei da ficha limpa fala que condenado num órgão colegiado, que são várias pessoas que julgam, sim, e o Conselho é um órgão colegiado. Condenado no órgão colegiado não entra na ficha limpa e não pode participar da eleição. E ele caminhava para isso. Principalmente um determinado processo iria dar a condenação dele. Esse processo que daria a condenação dele foi aquele que ele se relacionou com o FBI sem obedecer o trâmite legal desse relacionamento com o FBI. Este, com certeza, seria julgado e seria condenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público Federal antes da eleição. Portanto, ele seria um ficha suja e não poderia participar da eleição. O que ele fez? Ele pediu exoneração. Quando você responde um processo administrativo disciplinar, você não pode pedir exoneração até o encerramento do processo. Ele pediu essa exoneração. Participou do pleito, foi eleito e agora houve o julgamento. Tem uma série de questões, né, Fernando, que envolveram essa cassação dele, né? Só para a gente passar aqui, para o pessoal entender o porquê dessa cassação, vamos lá. Houve uma ação que foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, que une PT, PCdoB e PV, e pelo PMN. Os partidos questionaram o registro do Deltan para concorrer como deputado por 2 motivos. O primeiro, em razão de uma condenação do Tribunal de Contas da União, TCU, por gastos com diários e passagens de outros procuradores da Lava Jato. Essa foi a primeira condenação. O segundo argumento é que ele teria pedido exoneração como procurador enquanto era alvo de 15 procedimentos administrativos, isso mesmo, que poderiam resultar em aposentadoria compulsória ou demissão.
E os partidos afirmaram que Deltran também burlou a lei de inegibilidade e a lei de ficha limpa, da ficha limpa, né? Ao deixar o cargo antes do início do procedimento administrativo. Então, houve aí uma provocação, né? Uma série de infrações cometidas pelo Dallagnol. Porém, não só foi a questão jurídica. A questão jurídica, para mim, era clara. Ele caminharia, sim, para a perda do mandato. Mas o que colaborou? Ele, quando foi procurador da Lava Jato, do Ministério, ele criou muitos conflitos, principalmente com os tribunais superiores. Sim. Não só com o Tribunal Superior Eleitoral, mas principalmente com o Supremo Tribunal Federal. E o Tribunal Superior Eleitoral é formado também por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, isto acabou... influencia, não vamos dizer que não influencia, que influencia. Então, houve uma mistura de uma antipatia que os tribunais superiores eleitorais, os tribunais superiores, de uma forma geral, têm contra o Dallagnol, mas a questão jurídica é clara. Ele não foi condenado por uma questão política. Sim. A questão política influenciou, sim, talvez na aceleração do julgamento. Exato. Mas havia, sim, uma questão jurídica que ele agiu com desvio de finalidade. O que é desvio de finalidade? Ele usou a lei não para alcançar a finalidade que eu pretendo, a finalidade da lei, sim, mas a finalidade que eu pretendo. Deixa eu aumentar esse leque, Fernando. O que aconteceu com o Deltran Dallagnol pode chegar ao Sérgio Moro também? Eu vejo com mais dificuldade chegar no Sérgio Moro, porque o do Sérgio Moro, quando ele deixou o foro participar do Estado de São Paulo como candidato e passou para o Paraná, ele não teve esse mesmo problema do Dallagnol. Mas por questão política e também por alguns problemas, supostamente, que ele tem no registro de sua candidatura, ele pode também sofrer essa sanção, perda do mandato. Acho mais difícil atingir o Moro, porque o Moro, no momento que ele mudou de partido e deixou de participar da eleição em São Paulo e passou para o Paraná, de certa forma, ele evitou essa irregularidade. Porém, muitos discutem que não poderia, posteriormente, fazer essa mudança de partido e também deixar de ser candidato a deputado do Estado de São Paulo e passar a ser candidato a Senado no Paraná. Pode ocorrer, mas acho com mais dificuldades, porque falta um fundamento jurídico claro no Moro. Agora, o Moro, ele também tem uma antipatia muito grande dos tribunais superiores, sim. E se houver realmente um julgamento, ele pode, pela influência política, influenciar o julgamento jurídico e também ser condenado, que seria condenado. Não ter o registro de sua candidatura deferida. Porém, eu acho muito difícil isso ocorrer com o Moro. Eu concordo com você. Há uma possibilidade, mas bem menor, eu acho. Bem menor. E o Deltran Dallagnol soltou uma nota agora há pouco, viu, Fernando? Ele disse o seguinte em nota, que 344.917 vozes paranaenses de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite que passou, né, com uma única canetada, ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida, que é de servir a Deus e ao povo brasileiro. Deltran Dallagnol. Está aí uma manifestação, a gente repara. Ele usou aqui, nessa fala dele, Fernando, uma fala e uma palavra que diz aqui, na verdade eu vou pegar, pensar duas. Ele está indignado e diz que o momento é de vingança que nós estamos passando no país. Ele quis diretamente citar o que, no seu entender? Que estão perseguindo por ele ter sido o procurador da Lava Jato e que condenou o Lula. Isso é uma fala política. É o que eu digo, eu vou repetir. Teve uma influência política, principalmente na aceleração do processo, sim, teve, mas há fundamento jurídico. Ele claramente agiu com desvio de finalidade. Ele, para não ser condenado no âmbito administrativo, para ele não ser punido no âmbito administrativo,
por ter cometido uma infração grave, ele não respeitou os trâmites legais para se relacionar com o FBI na investigação da Lava Jato. Este processo certamente levaria à sua condenação. Para ele não ser condenado e não ser demitido, aí não é exonerado, é demitido do Ministério Público Federal, ele pediu exoneração, não poderia pedir exoneração. Pediu exoneração e participou da eleição. Ele não respondeu e já se exonerou do cargo. Vamos supor, eu sou servidor público municipal. Se tiver um processo administrativo disciplinar, um inquérito contra mim, eu não posso pedir nem aposentadoria, eu não posso pedir nem exoneração, até o término deste processo. Ele, no meio desse processo, nesse inquérito, um processo administrativo disciplinar, ele pediu exoneração para não ser demitido. Exoneração eu posso pedir, porque é um ato de vontade. Agora, a demissão não. A demissão no serviço público é um ato de punição. Ele, para não ser punido, ele pediu a exoneração. Se ele fosse punido, por que ele não poderia participar da disputa eleitoral? Porque ele estaria sendo condenado, ele estaria sendo julgado pelo um órgão colegiado. E a lei da ficha limpa diz, condenado no órgão colegiado não pode participar da eleição. Então, houve desvio de finalidade. Agora, é lógico, ele vem com um discurso político, um discurso para justificar, e ele está o quê? Falando para a sua base, falando, olha, eu estou sendo perseguido porque eu fui o... Mas ele fica numa situação difícil, né? Ele não tem mais o cargo, não tem mais não tem mais a vaga como deputado, ele até alega mais de 344 mil eleitores. O problema é esse. Não é o voto que ele conseguiu. O voto ele tem representação. Sim. Só que ele conseguiu o voto de forma, agora pelo TSE, unanimidade, né? Ele conquistou esse voto, que é legítimo, mas de forma ilegal. A votação dele é legítima. O registro da candidatura dele é ilegal, por isso que ele foi cassado. Como ficaria agora, Fernando? A gente vai entrar no outro assunto, que foi com relação à baixa do combustível, outros temas também, né? Vale destacar que eu citei aqui a questão também de como ficará, né, essa redução. E eu tenho outro tema para o Fernando responder, viu, gente? Inclusive o Roberto Faria, né? Ele mandou bom dia aqui e disse o seguinte: vocês vão comentar sobre o FMI, está aqui na minha pauta, viu, o Roberto? Ele que é de Mojimirim. Mojimirim estava bom, hein? Fiz muitos jogos do Santos aí em Mojimirim. E essa notícia que o Roberto está perguntando, daqui a pouco eu pergunto para o Fernando. Mas, Fernando, em relação a isso, por exemplo, ano que vem teremos eleições municipais. Se o Deltan cismar de ser candidato em alguma eleição no Paraná, ele não pode. Na atual situação, não. Ele pode recorrer agora para o Supremo Tribunal Federal. Sim. E, neste caso, recorrendo para o Supremo Tribunal Federal, esse recurso, no meu modo de entender, não tem efeito suspensivo. Tanto que ele deve deixar a vaga de deputado federal. Ainda não tem o suplente, não. Eu procurei aqui, ainda não foi definido. O suplente, nós podemos falar, vai ser um pouquinho mais complicado. Portanto, durante 8 anos, ele não pode se manter essa situação, porque o recurso, eu repito, não tem efeito suspensivo no meu modo de entender, tanto que ele vai perder o cargo de deputado federal imediatamente. Ele não pode participar de nenhuma disputa eleitoral. Depois de 8 anos, caso como o ex-presidente Collor, que não era ficha limpa, mas pelo impeachment, ele pode voltar a participar de qualquer eleição. Mas, durante 8 anos, ele está com seus direitos políticos suspensos. Aí. E, agora, a vaga não vai alterar o quociente eleitoral, o cálculo do quociente eleitoral. Os votos do Dallagnol vão ficar com o partido, se não me engano, é o Podemos, né? Isso, é o Podemos. Vão ficar com o Podemos. Deveria assumir o suplente do Podemos, só que o suplente do Podemos não conseguiu o número mínimo de votos, não passou pela linha de corte. Sim. Se não me falha a memória, é 10%, se não me falha a memória, é 10% dos votos conquistados pelo... Isso mesmo. Pelo quociente eleitoral. Quociente eleitoral não, quociente partidário. Deve assumir o partido que teve mais votos no Paraná.
partido que teve mais votos no Paraná é o PL. Então, o primeiro suplente do PL deve assumir a vaga do Deltan. Do Deltan, que é do Podemos. O do Podemos não conseguiu não passou a linha de corte. Agora, repito, ele vai falar para a sua base eleitoral, ele vai politizar. Repito, teve sim influência política na aceleração do processo, porém tinha fundamento jurídico muito forte para que ele fosse... As informações, Fernando, que a deputada federal também, Renata Abreu, que é a presidente do Podemos no Brasil, né, presidente nacional, também está questionando, reclamando, e o Podemos me parece que não vai ficar quieto. O Podemos vai tentar se movimentar pelo que aconteceu, mas eu acho que é muito clara a situação, né? Você desenhou bem, descreveu bem o que está acontecendo. Muito difícil. Acho que não consegue uma reversão desse fato. Palavrinha-chave é essa, de finalidade. A lei determina, você pode pedir exoneração por vontade própria. Ele pediu exoneração para escapar da punição. Exato. Ele não ficou no cargo, ele saiu antes de ser julgado e a lei ela prevê justamente essa punição. Nem pode. Repito, se eu estiver sofrendo um processo administrativo disciplinar, eu não posso sequer me aposentar. Exato. Eu tenho que esperar Você tem que responder até o final, transitar de julgado da questão. Isso, no âmbito administrativo. Isso aí. E ele não o fez, né? Não fez. Agora vamos esperar os desdobramentos aí, né? Ele fala em vingança, mas é claro que é uma questão política que ele coloca aí, a gente até mudou um pouquinho. Vai politizar, não é porque é uma perseguição, porque eu fui o procurador da Lava Jato que condenou e prendeu o ex-presidente Lula, então estão me perseguindo. Não é isso. Tinha fundamento jurídico, sim, para não ter o seu registro de candidatura deferido. O registro da candidatura dele foi indeferido. Só que, como eu digo, é lenta a justiça. A justiça eleitoral ainda é célere, mas a justiça, de uma forma geral, é morosa. Ele participou do pleito, poderia participar do pleito, foi eleito, teve voto, é legítimo a votação dele, porém, o registro da candidatura dele foi ilegal. Ele não foi sequer cassado. O registro da candidatura foi indeferido. Sim, exatamente. Quer dizer, ele participou da eleição com efeito suspensivo. Exato. O jogador entrou em campo com efeito... O efeito suspensivo foi cassado. Ele perdeu o direito a participar do pleito. Como ele não tivesse existido. Exato. E os votos dele não vai mudar nada, não vai acrescentar. Não vai. Ficam com Podemos, mas não vai ter efeito, porque o Podemos, o suplente não conseguiu passar a linha de corte eleitoral. O Luiz Maia da Ponta da Praia dá bom dia, quer saber também a respeito do combustível, nós vamos falar, nós também temos a participação sempre aqui no programa e tem novos ouvintes, inclusive, que já tinham mandado hoje de manhã, um abraço especial ao Ricardo Alves, né, a Lohane Guilherme, ao Nilmar Santos, a Cristiane Santos do Boqueirão, da Praia Grande, ao Wilson Vander do Marapé. O Wilson Vander fez pergunta do FMI, ele falou, o PT voltou ao FMI. Vamos também já a elas, né? Tem a Mari Monteiro da Praia Grande, a Neide Ribeiro de São Carlos, interior de São Paulo, a Cleide Miranda de Porto Alegre, e o FMI é o seguinte, gente, alô Arnaldo, o Arnaldo que mandou um abraço também aqui, é o Arnaldo Bento da Cruz. O FMI defende a atuação do Banco Central nos juros, né? E a aplicação da base tributária sem emendas, partidos querem, né, ou correm para garantir alterações no arcabouço. Ô, Fernando, nós temos aí alguns elementos que vão surgindo, né, nessa questão toda quando a gente fala. Primeiro, ontem o governo anunciou, né, a Petrobras anunciou, seu presidente em prós e verso, que ontem o fim da política de paridade de importação, né, o PPI, que determina o preço dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior. Em sua primeira ação, após o anúncio, a estatal anunciou uma forte redução nos preços dos combustíveis. A gasolina tipo A caiu 0,40 por litro, menos 12,6%. O diesel teve, o tipo A, abaixo de 0,44 por litro, também menos 12,8% no seu valor. E o gás de cozinha, o GLP, teve redução de
R$ 8,97 por botijão de 13 quilos, uma baixa de menos 21,3%. Especialistas ouvidos, inclusive aí vários deles por vários órgãos de imprensa, consideram que a nova política deve beneficiar o consumidor final no curto prazo, porque impede as oscilações muito drásticas do preço do dólar ou do petróleo sejam repassadas nos combustíveis. Por outro lado, ainda existe aí uma preocupação, Fernando, muita gente citando que essa questão toda, nesse momento tivemos a redução do preço do barril de petróleo de forma mundial. Mas há clareza sobre qual metodologia e de cálculo dos preços que será a partir de agora adotada pelo governo. A principal preocupação é de que a nova política sugere, os preços na marra e traga impactos para as finanças das empresas ou da empresa a longo prazo, que a Petrobras vai sofrer com essa redução. A alta nos preços serão suavizadas, de acordo com o Tiago Feitosa, analista de mercado financeiro e CEO da T2 Educação. O principal objetivo da Petrobras, com o fim do PPI, é suavizar as oscilações do dólar e do petróleo na composição dos preços dos combustíveis. Ô, Fernando, assim, aparentemente muito bacana, né? Tudo muito certo. Mas com a movimentação daqui a pouco, a gente sabe, do petróleo mundial, como é que fica a Petrobras? Ela perde... Ela vai ter... Vamos lá. Vamos deixar os extremismos de lado. A política praticada, a política de preço praticada pela Petrobras, por isso eu digo, vamos deixar os extremismos de lado. Sim. A política de preço praticada pelo governo da Petrobras, praticada pelo governo Dilma, foi realmente desastroso, porque levou prejuízo à Petrobras. Sem dúvida. Porque, como nós dissemos, praticamente 30% do combustível refinado usado no Brasil vem do exterior, é importado. E muitas vezes, a Petrobras é a maior... Pelo número insuficiente de refinarias no país. Isso, pelo número insuficiente de refinarias no país. Então, comprava-se o petróleo por um preço maior, o que eu digo, quando é o petróleo refinado. Sim. Nosso problema não é, antes de mais nada... A gente produz petróleo, mas não a quantidade refinada necessária. Isso, gasolina e diesel. Pois não. Então, o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, porém, no refino, o Brasil não tem capacidade de refinar diesel e gasolina suficiente para atender a população brasileira. Então, no governo da Dilma, vendia o petróleo, a gasolina e o diesel abaixo do preço de custo, do preço que se importava o diesel e a gasolina. E vale lembrar que nós compramos a refinaria de Passadina, que foi um grande acidente. Então, vamos deixar os extremismos de lado. De um lado, vamos dizer, o preço do petróleo custava X, sim. O preço do diesel custava X e vendia no Brasil por Y menor do que X. Sim. Quem garantia essa diferença menor? Ou era a Petrobras ou era o Tesouro Nacional? Na época, a Petrobras. Foi desastroso para o Brasil, levou a prejuízos muito grandes. Como eu digo, deixar os extremismos de lado. Outra coisa é o IPPI, que iniciou no governo Temer e que levou àquela greve dos caminhoneiros e que foi mantida no governo do Bolsonaro, principalmente pela visão de economia do Paulo Guedes. Sim. O PPI, toda vez que aumenta o dólar e aumenta o preço do barril do petróleo, automaticamente passa para o preço da gasolina e do diesel. Sem falar no preço do gás de cozinha, sim, que afetou muito a população mais pobre. Também não funcionou. Se não funcionou, a desastrosa política da Dilma, o PPI também não funcionou, porque amarrou de tal maneira o preço do diesel, do gás de cozinha e da gasolina a oscilação do dólar e a oscilação do preço do petróleo. Eu não posso deixar de pular essa para você. O Roberto de Andrade Schmidt, que ele é de Moema, em São Paulo, ele está perguntando o seguinte: petróleo não é uma commodity? É commodity. Mas vamos lá, só para te colocar aí. Roberto, que ontem participou participou com uma pergunta muito interessante ao secretário de Finanças de Santos, seu Leocádio, Marcos Muniz. Ele até citou aqui, eu já entendi na tua pergunta, se o mercado de petróleo estiver aquecido em nível global, quer dizer, em nível mundial, elevando o valor da commodity, que ele mesmo, Roberto, perguntou, é uma commodity? É uma commodity. A Petrobras
também deve aumentar os seus preços dos combustíveis por aqui para se manter competitiva de forma internacionalmente? O Fernando vai responder. Mas essa alta deve ser limitada a um patamar que não afete drasticamente o poder de compra da população ou não, segundo ele? Porque, segundo ele percebeu, ele leu em alguns locais, alguns especialistas explicam que isso deve acontecer. Qual é a tua visão, Fernando? Deu para entender que o Roberto de Moema perguntou? É importante dizer, por isso eu disse, deixar os extremismos de lado. O grande problema é quando aumentar esse preço. Fora? Lá fora, ou o dólar aumentar. Você precisa ter... Como repassar isso? Como repassar? O que está dito, aí que falta esse detalhe. O grande problema da apresentação ontem foi de extinguir o IPPI. Sim. E dar um novo método de cálculo para o preço ao consumidor. Faltou esse detalhe. O preço do petróleo e do dólar vão ser referências, mas não vão ser o único elemento de determinar o preço da gasolina, do álcool, porque o álcool também acompanha, do gás e do diesel. E faltou esse detalhe, como fazer isso. No caso hoje, por que o PPI não deu certo? O PPI não deu certo porque não tinha um colchão, não tinha uma forma de compensar. Sim. Nós, no passado, já falamos que tinha que ter no PPI uma forma de compensar. Como se faria essa forma de compensar? Um fundo com os dividendos, com os royalties e também com a CID. A CID ela foi distorcida. A CID é uma contribuição de intervenção no desenvolvimento econômico. Foi muito assunto em eleição, a CID. A CID existe para compensar essa oscilação. Ela virou instrumento arrecadatório do governo federal. Os dividendos e os royalties poderiam formar esse fundo. Só que, na época, nós comentamos aqui, não tinha tempo de fazer esse fundo. Então, o que o Bolsonaro fez? Uma emenda constitucional limitando a tributação dos derivados de petróleo pelo ICMS. Se tivesse esse fundo, talvez o PPI tivesse funcionado, que o PPI não funcionou. O que não pode é também você deixar a Petrobras quebrar. Sim, mas também, esse é o medo. Mas você também não pode dar toda a ênfase, a prioridade para os dividendos. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Ela tem que ter acionista e tem que dar dividendos. Nos últimos anos, a prioridade era os dividendos. Os dividendos. E a função da Petrobras não é só essa, pelo próprio estatuto. Sim. Então, vai ter que buscar esse equilíbrio. Aí o ouvinte, o internauta tem razão. Falta esse detalhe. Quando o preço do petróleo subir, quando o preço do dólar subir, ou ambos subirem, qual vai ser a maneira de compensar? Eu continuo insistindo, tem que ter um fundo, tanto no PPI como agora. No momento que aumentar o dólar, aumentar o preço da commodity, aumentar o petróleo, ou ambos aumentarem, você vai ter uma maneira de compensar. Está claro que hoje o preço dos derivados de combustível no Brasil não é apenas o PPI. O preço do dólar e o preço do petróleo serão referências. Quais serão as outras referências? Para que a Petrobras não tenha prejuízo ou que, para a Petrobras não aumentar o preço dos derivados de petróleo, não ter prejuízo, o Tesouro Nacional bancar isso aí, que também não pode, porque se o dinheiro do Tesouro Nacional for subsidiar a Petrobras no preço dos derivados de combustível, quem vai pagar essa conta é todo o contribuinte nacional. Então, aí que está o ponto. Quais serão as referências que determinarão numa metodologia de custo e de lucro da Petrobras e de todos os exportadores de derivado do petróleo, qual será essa metodologia para ter esse equilíbrio? Hoje está fácil, porque o dólar tá abaixo de R$5, o preço do petróleo diminuiu bastante, inclusive tinha esse sobrepreço, repito, o preço dos derivados de combustível não caiu no Brasil por causa da extinção do PPI, mas por quê? Porque no Brasil estava vindo um sobrepreço.
A gasolina, o diesel e o gás de cozinha estavam mais alto do que o preço de importação. Então, houve esse reequilíbrio. Sim. Reequilíbrio na distribuidora. Exato. E que vai chegar. O outro ponto, rapidamente, que você falou, vai impactar na inflação? Vai. É isso que eu queria ler para você aqui, para a gente depois ir para o intervalo e você responde às 9h46. O Luiz Calado, vice-presidente do IBF São Paulo, afirma que apesar de ainda não haver muita transparência sobre a nova metodologia dos preços, que você acabou de explicar, essa medida pode ajudar a diminuir a inflação. Com certeza. Sendo positivo para a economia em geral. A Carla Argenta, da CM, compartilha a mesma visão e considera que trazer o custo alternativo do cliente como principal referência para os preços mostra exatamente um olhar da empresa para o controle da inflação causada pelos combustíveis. Já o Frederico Nobre, economista, líder da área de análise da Warren, explica que quando a Petrobras está falando sobre custo alternativo do cliente, esses clientes são, na verdade, as distribuidoras de combustíveis. Isso mesmo. E não exatamente o consumidor final. No posto, não. É isso que você estava, inclusive, falando. Eu achei interessante colocar isso aqui. Vai diminuir na distribuidora. Qual o percentual de diminuição que vai chegar no posto de gasolina? Vai ser determinado pelo próprio mercado. E vai ter diferença de cidade para cidade e de posto para posto. Então, o que diminui? Diminui na distribuidora. No posto de gasolina é capaz de você, no Nordeste, ter um preço e no estado de São Paulo ter outro. E olha que fala aqui do Nobre, né, esse analista. Embora a estatal ainda detenha a maior fatia do mercado de petróleo no Brasil, ela não tem mais o monopólio, pontua ele. Nesse sentido, os preços praticados pela companhia, seguindo essa lógica, sempre serão competitivos em relação ao de outras refinarias privadas, no caso que existem. Com certeza. E, inclusive, de empresas internacionais que vendem para o Brasil. Isso mesmo. Outro custo alternativo são os combustíveis substitutos, como o etanol, por exemplo. Os especialistas explicam que os produtos à base de petróleo deverão também se mostrar competitivos em relação aos outros. Porque um influencia o outro. Exato. O Brasil, por exemplo, coloca hoje agora 30% do etanol na gasolina. Isso. O presidente da Petrobras disse que a referência funciona como um mecanismo para puxar o cliente de volta. Assim, se o consumidor estiver preferindo outras empresas, a Petrobras deverá se apresentar como mais uma competitiva para manter a sua parcela no mercado. Isso mesmo. Todas essas análises estão perfeitas. A minha dúvida é essa. Nós temos duas referências, que não é mais o IPPI, o PPI. Qual é a referência? O preço do petróleo e o preço do dólar, que vão determinar, junto com outros elementos, o preço da gasolina no posto de serviço. Se aumentar, como que vai compensar isso aí? Aí é a minha dúvida. Eu continuo entendendo que precisa, sim, fazer um fundo para que compense, para que o dinheiro não saia do contribuinte e a Petrobras não tenha prejuízo. O otimismo cresceu aqui, Fernando? Tanto que a Bolsa caiu ontem, não caiu por causa da Petrobras. Ao contrário, a Petrobras aumentou ontem a Bolsa, o que mostra que o mercado reagiu bem. Ontem a Bolsa caiu por causa da Magalu, né? Magalu, que é o Magazine Luiza. Mas olha só, com essas medidas, a expectativa dos especialistas é que a inflação dos combustíveis fique controlada. Afetando também os preços de outros itens, principalmente os alimentos. Perfeito. Já que o valor do frete também entra na conta. Com a redução dos combustíveis, reduz o frete. E, de uma forma geral, nós podemos ter uma variação na queda da inflação. Nós estamos em quê? Estamos em maio? Maio, junho, 17 de maio. Já em maio. Maio, junho e julho. Devemos ter uma queda da inflação entre 0,1% e 1,2%. Pode afetar, Fernando, o pensamento do Copom, do Banco Central, da taxa Selic, eles não vão nem olhar isso. Não, ele é teimoso. O problema do Roberto Campos é outro. O problema do Roberto Campos é fetiche. Ele não vai diminuir essa taxa de juros antes de setembro, não. Não vai. Até setembro não tem conversa. Não tem conversa. Pode cair o mundo, pode aumentar, pode diminuir, pode acontecer o que quiser. É fetiche. Ele tem... É dogma, né? Ele tem paixão. Ele tem paixão para alta taxa de juros. Então, eu sou cético. Agora, a partir de setembro,
A partir de setembro, os números serão favoráveis e a pressão vai aumentar a cada dia. A pressão política vai aumentar muito agora. Sim. Ele vai ser obrigado a diminuir. Nós estamos em 13,75, ele vai ser obrigado a diminuir pelo menos para 13,50. Mas eu sou cético. Antes de setembro, ele não muda. Porque qual é o discurso dele? Deixa eu só alongar. A expectativa de inflação. A expectativa de inflação daqui a 1 ano, 2 anos é de aumento. Pum. Então, eu tenho que segurar a inflação, eu tenho que manter a taxa de juros altas hoje para atingir a meta de inflação Sim. daqui a 1, 2 anos. Então, a preocupação dele é o futuro. Olha como é engraçado, Virginia, a gente vai para o intervalo, mas eu vou ler só essa nota aqui pequenininha. O especialista Ricardo Ramuldi, professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo, ele entende que essa medida pode ser aproveitada pelo governo em momentos em que precisa de apoio ou próximas eleições, já que o controle dos preços de combustíveis é uma política que tende a aumentar a aceitação por parte da população, mas não garante resultados a longo prazo. Isso, perfeito. Essa análise, concorda? Tu concorda, essa análise é correta. Eu volto de novo, é o detalhe. Quais são os elementos de cálculo do preço do combustível daqui para frente, além desses dois que nós já falamos. Agora, o PPI se tornou inviável por quê? O PPI deu prioridade, aí não foi nem o Bolsonaro, foi a cabeça do Guedes, deu prioridade para os dividendos aos acionistas. Essa não é a função da Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista que tem que ter lucro e dividendos e que tem que distribuir entre os acionistas, mas ela não tem só essa função. Ela tem uma função, pelo seu estatuto, Sim. uma função também social. E na função social, uma delas, a queda da inflação. Vai impactar, sim, na queda da inflação. O Carlos Henrique do Amaral perguntou se a gente vai tocar. Vou tocar no assunto, sim, Carlos. É que a gente teve um problema no início do programa, atrasamos um pouco, quase 9 horas começamos o ponto a ponto dessa quarta-feira. Só repetindo, o FMI defende a atuação do Banco Central nos juros e ampliação da base tributária. Sem emendas, os partidos correm para garantir que essas federações fiquem ou apareçam no arcabouço. Daqui a pouco, a volta do intervalo, o Fernando vai comentar. Só pegar outra situação aqui, olha. Muitos especialistas estão se manifestando como o Fernando. E parabéns, Fernando. O Fernando tem convergido aqui. Vamos a elas, então, mas olha só. A falta de transparência no longo prazo. Isso. O ponto negativo é que, a longo prazo, isso pode gerar problemas ao caixa da companhia, já que a Petrobras é majoritariamente vendedora de combustível para o mercado externo. Comenta Guilherme Lamônica, sócio da Matriz Capital. Já para o Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBI, nenhuma das variações, ou das variáveis, melhor colocando, apontadas pela Petrobras, traz clareza de como influenciarão os preços em toda a cadeia de combustíveis. Esse é o problema, é o que eu falei, o detalhe. E o Fernando apontou aqui antes. O detalhe a médio e longo prazo. Agora, a curto prazo, vai cair. A inflação vai cair em torno de 1% nos próximos 2 meses. Só para resumir, pegando aqui todos que estão comentando, em resumo, a nova política tira a transparência dos preços e permite que a empresa faça qualquer coisa. Finaliza aqui. Pela reação do mercado, ele não enxergou assim. Tanto que as ações subiram, Você fala do Pedro Rodrigues. Tanto as ações da Petrobras ordinárias e preferenciais subiram entre 2% e 2,5%. O mercado não está enxergando isso. O mercado está acreditando que nós teremos elementos de referência para determinar o preço do combustível. Se isso não ocorrer, nós vamos voltar àquela situação da Dilma Rousseff. Sim. Porém, eu vejo que o momento é outro. O momento não se permite que se faça aquilo, que acabou gerando um prejuízo enorme para a Petrobras. O mercado... É interessante isso. O mercado de ações está vendo diferente dos economistas brasileiros. A maioria dos economistas brasileiros viram, pela falta de transparência, falta de clareza
esse detalhe que eu falei, quais são os elementos que vão determinar o custo dos derivados de combustível, os economistas estão céticos, até pessimistas, enquanto que o mercado não reagiu assim. O mercado entendeu que hoje há uma responsabilidade maior, e até pela pressão que há e pela experiência que nós tivemos, e que vai haver um equilíbrio. Pode ter outra maneira, mas eu desconheço outra maneira. Eu faria um fundo. Tanto no PPI eu já teria feito um fundo, como hoje eu preciso ter um meio de equilíbrio. O meio de equilíbrio que, quando os derivados do combustível subir, você tem uma maneira de compensar sem afetar a Petrobras, a saúde financeira da Petrobras. E nem criar impacto, né? Sem gerar inflação. Isso, e também sem tirar dinheiro do Tesouro Nacional. Que aí alguém vai ter que socorrer. Não, é o contribuinte. Eu não tenho carro, mas eu pago imposto de renda. Sim. Se o Tesouro Nacional vai subsidiar o combustível... Você está pagando o mesmo jeito. Pagando não utilizando o carro e não utilizando combustíveis. Muito bem colocado. Virginia, participações, vamos ao intervalo, último intervalo, às 9h56, vai passando muito rápido. Era mais uma notícia aqui desta quarta-feira, 17 de maio, às 9h56. STF retoma hoje, viu, Fernando? O seu xará. O ex-presidente Fernando Collor de Mello vai ter hoje o seu julgamento retomado. Acusação contra ele, corrupção. Previsto inicialmente para esta quarta-feira, a análise do Marco Civil da internet também está remarcado. Mas o julgamento do Fernando Collor de Mello deve ser retomado hoje por corrupção. Brincadeira, né? Eu vou dizer para você que tem muita gente que não aprende, né? Eu até por ato falho, né? Eu falei o Collor, né? Você estava pensando nele. Aí eu puxei aqui, apareceu a Carla de Andrade dá parabéns aí ao STF que ela julgue culpado o senhor Fernando Collor de Mello. Segundo ela, uma das piores coisas que apareceu no Brasil. E ele não tomou jeito, né? Não tomou jeito. Ele estava negociando uma dívida enorme de IPVA com o Estado de São Paulo. É da natureza. É da natureza. É o DNA do senhor Fernando Collor de Mello, infelizmente, né? Hoje, vou mandar um grande abraço aqui para os irmãos gêmeos, né? O Gabriel e a Fernando Gabriel, que hoje estão completando, né, Virginia? 17 anos. Conhecemos eles pequenininhos, né? Tinham o quê? 6 ou 7? 6 aninhos, né? Gabriel e Fernanda, né? Fazendo aniversário hoje. Parabéns, muitas alegrias, felicidades, saúde. Que Papai do Céu guie o caminho de ambos, né? São 2 irmãos, muito gente boa, de ótima qualidade na família, que eles tenham muito sucesso, né? Fernanda, eles são gêmeos, né? Mas um nasceu primeiro que o outro, né? Teve uma... o Gabriel nasceu alguns instantes antes, né? Então tem ali uma briga interna, para falar assim, uma disputa, não uma briga, entre irmã e irmã, mas que sejam muito felizes hoje e sempre, né? Parabéns aí a eles e toda a família pela comemoração do Gabriel e da Fernanda. A gente vai ao rápido intervalo, nosso último... E voltando também para que o nosso querido Fernando Wagner Chagas está com bala, hein? Se aquele Wagner, aquele grupo lá russo está sem bala, o Wagner, nossa, aqui tem muita bala para falar. Está com bastante audiência aqui, ó. Graças a Deus, graças a Deus. Você sabe que essas 3 letrinhas me assustam. Mas quando eu li agora há pouco aqui, e eu tinha separado aqui, que um ouvinte perguntou, o Roberto também, FMI defende a atuação do Banco Central. Quando aparece FMI, rapaz, Fundo Monetário... Mas a visão da FMI mudou muito. Né? Podemos até comentar. É interessante. Eu vou tomar uma água, um chá, um café para acalmar para o Fernando Wagner Chagas comentar. A gente vai ao último intervalo e volta já com o ponto a ponto. Diga lá, Vê. Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom dia, Dininha, em São Bernardo. Paulo Eduardo Costa, fraternal abraço ao Fernando Chagas, ao Virgínia de Aféria e ao querido Eduardo Lucas. Obrigado, meu querido Paulo. Alessandra Novaes, baixa só no salário. Ailton Cláudio Ribeiro, lembre-se, voltará a cobrança do PIS e do COFINS sobre combustíveis em junho. Bem lembrado, Ailton. Aí a anterioridade à noventena, né? Que tinha sido no ano passado, no período eleitoral, zerado a cobrança PIS-COFINS. Muito bem lembrado. Voltou agora, só que tem a quarentena, na noventena. Isso. Né? A quarentena, não, noventena, o princípio da anterioridade, ele vai voltar a ser cobrado agora. Foi aquilo que eu falei, né? Para diminuir o preço do combustível na bomba de gasolina, ele limitou, o Bolsonaro limitou com uma emenda constitucional o ICMS e zerou
o PiscoFins. É isso aí. E a expectativa, Ailton Cláudio Ribeiro, a expectativa da recessão no hemisfério norte, deveriam criar um fundo de equalização, como bem falou o Chagas. Tá aí uma boa colocação, isso mesmo. Ronaldo Domingos, bom dia a todos, excelente programa. Antônio Silva, bom dia a todos. Ronaldo Domingos, mais conhecido como Ronaldo Hammer. Isso. Um abraço ao nosso querido Ronaldo Hammer, que inclusive, aproveitar já que ele mandou o recado aí, você está com o seu carro com aquele amassadinho, amassadão, tá ali o carro bonito, mas fica feio, desvaloriza. A Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, que fica na Comendador Martins, 191, na Vila Matias, é muito fácil chegar, ou pela Cena do Alfejó, você corta pela Joaquim Távora, ou vem pela Ana Costa, você chega lá fácil, na Comendador Martins, 191, liga lá, fala assim, senhor Ronaldo, estou com o meu carro amassado aqui, eu queria desamassar, manda foto, tira foto, vários ângulos, pelo menos mais 5 fotos, e manda pelo 1397-408-5990. Vou repetir, 1397-408-5990. Ele manda para você o orçamento, seu carro vai ficar lindo, novinho, não vai ficar desvalorizado, vai ficar valorizado, com certeza, com o Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Também dando a dica aqui da Mecânica Eliomar, lá na linha amarela em São Vicente, ligue lá em 34667163. Eliomar, a mecânica que está há mais de 50 anos no mercado, injeção eletrônica, mecânica e também elétrica. Agora, como faz o Ronaldo Hammer, viu, Fernando, na hora de pintar seu apartamento, sua casa de praia, tudo que você quiser é com a Tintas e Tintas. Vai pintar, lembre-se da Tintas e Tintas. Tem 3 endereços, Senador Feijó 439 em Santos, 3224-5166, Antônio Merique 89 em São Vicente, 3561-3081 e no Jardim Rio Branco, lá na Ulisses Guimarães, no 3561-3081. E também, ontem, né, enfim, né, Virgínia, mandei minha declaração de imposto de renda para o Leão, espero que o Leão esteja manso, mas quem ainda não fez, já fez a sua, Fernando? Já fiz Opa, tá no início. Logo no início, né? Mas quem não fez, não tem paciência para fazer, M. Rocha Contabilidade, hein? Ligue lá para o time do Marcelo Rocha, 3022-3942, 3022-3942, mrochacontabilidade.com.br, você vai ter a sua, eu diria assim, sua declaração muito bem feita. Virgínia, vamos ao intervalo, me deu vontade de tomar café, não sei por que, falar de petróleo, valor, dinheiro, eu não sei não, e FMI, o Fernando vai falar sobre esta manifestação do Fundo Monetário Internacional. E Antônio Silva, né? Bom dia a todos, um abençoado dia. Opa, Antônio Silva, se eu não estou enganado, ele é lá do estado do Paraná. Antônio, olha, vou tomar a liberdade que você possa mandar uma mensagem para a Virgínia. Vamos programar uma live que você participe aqui, ó, pelo nosso monitor, para falar hoje, inclusive, é um dia muito importante, viu, Antônio? Hoje é o Dia Nacional contra a Homofobia, e que eu apoio que deveria ser todo dia. Todo dia. Não um dia só. Hoje não, todo dia. Vamos lutar contra a homofobia, que é um desrespeito ao próximo, um desrespeito à individualidade do outro ser. Então, Antônio, parabéns pelo seu trabalho, você que toca uma entidade aí no Paraná, estado maravilhoso, adoro o Paraná. Eu vou falar para você, viu, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas o Paraná é especial, o Paraná também está ali no meio, né? O Paraná, inclusive, é um estado muito progressista, né? Adoro o estado do Paraná. A gente vai ao intervalo final, volta, e daqui a pouco eu e Fernando Virgínia. Diga. Comentário do Antônio Silva. Pois não. Com certeza, vamos marcar sim. Vamos lá, ótimo, Antônio. Vamos marcar que você merece esse público que nós temos de audiência, muita gente aqui na região e fora, o público LGBTIQIA+, que merece a nossa atenção sempre, né? Então, a Rádio Star News quer estar sempre ao seu lado, né? O lado não de uma individualidade, mas de todos eles que precisam ser ouvidos e ter espaço. A Rádio Star News faz isso por você também, né? Olha só, essa aqui é para ir para o intervalo. Quando o cara é Zé Mané mesmo, né? No clássico carioca ontem no Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, na verdade o mando era do Fluminense, um sujeito estava impedido de entrar no estádio. Estava impedido porque ele teve uma proibição, pois o sujeito, quando é preso, faz alguma algazarra, alguma bagunça, não pode ir ao estádio, né? Então eu vou dar rapidinho essa nota aqui, ó. O sujeito que... A Polícia Militar precisou dispersar brigões com cacetetes e bombas de gás lacrimogêneo dentro de um camarote. A PM prendeu Alexson Galvão de Souza, ex-presidente da raça rubro-negra, torcida do Flamengo, e ele foi proibido de ir ao estádio. E o que fez esse sujeito ontem? Ele simplesmente entrou no Maracanã e postou uma foto.
Resumindo, Fernando, a polícia percebeu esta fotinho, esta mensagem e foi preso de novo dentro do Maracanã. Não tem vergonha na cara, né? Já tinha aprontado, ontem foi lá e postou uma foto. Qual foi a surpresa? Boa noite, querido, o senhor está preso. Foi intervalo. Pô, tem audiência. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. A Engelife. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 32238383. 32238383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Mecânica Heliomar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Que tal poder contemplar? Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Nós estamos de volta às 10h09, né? Tivemos aí um atraso hoje no começo, por isso estamos estourando o horário aqui. Tem uma cena bastante curiosa aqui. Alô, eu posso daqui a pouco até colocar na tela aqui. Papa Francisco interrompeu uma audiência que estava fazendo para atender um celular e deixou a multidão esperando, suscitando muitas dúvidas. Quem será que ligou para o Papa Francisco? Seria o presidente Lula do Brasil? Ou Putin ou o Biden. O Putin, eu acho que o Putin não ligaria, né? O Putin não ligaria. Mas acho que o Zelensky, o Zelensky pode ligar. Zelensky, que eu vou dizer uma coisa para você, viu?
ele poderia ser chamado por vários países para ser ministro da Economia. Nossa. Ele fez uma viagem no final de semana agora, que ele esteve na Itália, passou pela Alemanha, acho que foram 3 países. Ele voltou com bilhões no bolso. Ele conseguiu ajuda internacional de bilhões. Ele tem sido uma surpresa, Opa, e vou lhe dizer uma coisa, hein? Eu não esqueço o nome dele. Volodymyr Zelensky. Volodymyr. Eu não sei não, mas eu acho que o Papa ligou para ele e falou assim, ô senhor Volodymyr Zelensky, dá para dar um cursinho aqui no Vaticano de como levantar uns cascudos aí? Porque ele conseguiu levantar uma grana, nem mais, hein? Kiev, né, sofreu o pior ataque nos últimos 2 dias, poderia ter sido praticamente destruída, foram 18 mísseis lançados de forma covarde, né, pela Rússia. Só que a defesa antiaérea da Ucrânia trabalhou bem. Detalhe, hoje a defesa antiaérea da Ucrânia são equipamentos alemães. Então, esses equipamentos da Alemanha frutificaram ali e evitaram uma destruição muito grande. A situação ficou tão grave na Europa e Eurásia, né? Vamos falar Eurásia, que a Alemanha, que desde a Segunda Guerra Mundial não fornece armamentos para nenhum país, nesse caso ela entrou nessa guerra. E o que está sustentando também o Zelensky é justamente esse apoio, né, que está conseguindo da OTAN, da Europa e principalmente dos Estados Unidos, né? O Putin não esperava por essa reação. Ele achava que no máximo em um mês estaria resolvida a fatura. Estamos mais de um ano já, né? Já. Olha a imagem aí, Fernando. O Papa, ó, isso também, a Argentina seca, além da inflação muito alta, mas essa imagem aqui, eu vou colocar de novo, isso aqui está na Folha de São Paulo, né? Olha o Papa aqui, ó. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Será que é o Volodymyr Zelensky? Dá para dar uma passadinha no Vaticano e me explicar como faz para levantar tantos fundos? O Papa interrompeu a audiência e deixou a multidão esperando. E ele atendeu. Ou será que, no fundo ali... Papa querido, vamos conversar. Pode ser o nosso presidente pedindo ali uma bênção especial aos brasileiros, né? E muita coisa. Agora, Fernando, para encerrar o nosso programa de hoje, né? Citando aqui, FMI defende a atuação do Banco Central nos juros e a ampliação da base tributária, sem emendas, né, no caso. Aí os partidos estão correndo para garantir essas alterações no arcabouço que era para ser votado, queriam que fosse votado agora no meio do mês de maio, mas não vai ser possível. Eu acredito que seja difícil. A questão do FMI, as informações que eu tenho, o FMI mudou muito, né? O FMI do século XXI não é o mesmo FMI do século XX. As informações que eu tenho, pelo menos da parte técnica do FMI, é que o FMI é contrário a essa alta taxa de juros no Brasil. Como eu sempre digo, contrário ao 13,75. O 13,75 não importam. O importante é a taxa básica real de juros real. Sim. De juro. Sim. A taxa básica de juro real está em 9% no Brasil. 9%? A taxa real. Então, não vamos se preocupar com 3,75. Então, as informações que eu tenho a respeito dos técnicos da FMI, eles entendem que é uma taxa de juro real, exagerada, e que não tem nenhum lugar do mundo e que está prejudicando a recuperação da economia nacional. Esse é um ponto. E o FMI de hoje, ele é completamente diferente do FMI do passado. Hoje o FMI está menos liberal e mais, não vou dizer social, mas mais razoável em relação ao equilíbrio entre o social o controle das contas públicas. O FMI entende, sim, que tem que ter controle das contas pública para não ter déficit e não ter endividamento. Mas hoje eles estão um pouco mais flexíveis, porque eles sabem da questão social não do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Do mundo que eu digo do mundo em desenvolvimento, do hemisfério sul do mundo. O hemisfério sul do mundo, infelizmente, é a parte que mais sofre com a carestia, com a inflação, e um dos meios de você combater a inflação é com alta taxa de juros, e a alta taxa de juros desacelera a economia, prejudicando o aspecto social. Esse é o equilíbrio difícil de ter. O FMI mudou muito. O Brasil hoje não tem nenhuma relação com o FMI.
O Brasil, ao contrário, a dívida pública externa, o Brasil, se quiser pagar amanhã, paga. Não paga porque não é necessário. Não é necessário. Então, não há um problema da dívida pública externa, não há um problema do FMI interferir ou intervir no Brasil, porque a questão está equilibrada da dívida pública externa. Nosso problema é a dívida pública interna, que é a dívida pública nossa, né? O governo não deve para os outros países. O governo federal deve para nós, deve para mim, deve para você, deve para a Virgínia. Então, nosso grande problema é a dívida interna. A dívida interna precisa aprovar o arcabouço fiscal, que eu chamo de regime fiscal. Exato. Qual a finalidade do regime fiscal, o arcabouço fiscal? É você, gradativamente, com o tempo, equilibrar a dívida pública e depois começar a abater a dívida pública. Como você combate isso? Inicialmente, diminuindo o déficit público, zerando o déficit público, para depois, com o passar do tempo, você diminuir a dívida pública. Eu vejo que esse regime fiscal do Haddad ele tem pontos positivos, ele está tentando equilibrar o aspecto social que é tão necessário. E o equilíbrio fiscal, ele está tentando. Como eu disse, no caso do combustível, tem um detalhe. O detalhe é como que nós vamos fazer esse cálculo do combustível para não estourar nem Tesouro e nem a Petrobras. Aqui, nesse arcabouço fiscal, está muito dependente da receita. Necessariamente nós vamos precisar do aumento de receita para que se cumpra essas metas pretendidas pelo arcabouço fiscal elaborado pelo Haddad e sua equipe. Foi uma engenharia muito boa. Esse aumento de receita... Ontem, Fernando, você me permite, desculpa te interromper, ontem nós tivemos aqui a presença do secretário de Finanças de Santos, e o Adriano Leocádio, e ele está muito preocupado, ele participou em Ribeirão Preto, comentou aqui, ele, inclusive, até um companheiro nosso de imprensa do interior fez o contato com a gente, que houve até um equívoco, né? Foi anunciado como secretário de Finanças de Araçatuba, né? E, na verdade, é de Santos. Depois foi feita a correção e ele impressionou. A sua fala, muito técnico, muito conhecedor e muito elogiado, né? Ele é um excelente técnico, um quadro técnico ele foi muito elogiado. Extraordinário. Um companheiro nosso de imprensa, mandou um abraço lá para o Paulo Marcelo, está lá no interior também, né? E chamou a atenção, mas ele disse que foi uma preocupação muito convergente de todos os secretários, daqueles que participaram. De finanças, de municípios, sim. De perdas consideráveis, e vamos lá. Santos tem o porto. Tem o porto. Tem cidades que não tem porto. Que não, e mesmo que não tenha porto. Hoje, o município que não tem o ISS com o seu principal tributo, terá, no curto prazo, o ISS com o seu principal tributo. Sim. O IVA, o IBS, o IVA é Imposto sobre Valor Agregado, o IBS Imposto sobre Bens e Serviços, pretendido pelo governo federal, principalmente o projeto do Bernard Api, une IPI, IPI, ICMS, ISS e PIS/COFINS, que foi falada agora há pouco. No caso do ISS, se tirar o ISS dos municípios, por exemplo, se tirar o ISS de Santos, vou dar um exemplo concreto para ficar mais fácil. O ISS de Santos tem uma alíquota de 5% sobre a sua principal atividade econômica, o porto. Caso o ISS de Santos deixe de ser do município e passe a entregar o IBS, esse dinheiro vai para o governo federal, e o governo federal vai redistribuir para os municípios. Vai distribuir para o destino. Qual o destino do ISS em Santos? O Porto de Santos. Então, é arrecadado aqui. Porém, hoje você tem uma alíquota de 5% do ISS de Santos sobre a sua principal atividade, que é a atividade portuária. Ele vai passar para o IBS. O IBS vai ter uma alíquota de 25% indistintamente sobre todos os bens e serviços. Sim. Só que desses 25%, do IBS ou do IVA, 2% vão para o município no destino. Logo de cara, nós vamos perder de 5% para 2%. Os estados ficarão com 9% e a União com 14%. Então, um tributo hoje que é nosso de 5%, se passar para o IBS, 5% de alíquota, nós vamos ter uma alíquota de
2% repassada para o município de Santos. Essa conta não fecha. Não Então, mesmo. Então, já a partir daí. Essa é uma preocupação e ontem nós comentamos. Bom, às 10 horas e 20 minutos, a gente está chegando ao final do programa de hoje e mais uma notícia que aparece aqui, né? Juiz quer ouvir Palocci sobre eventuais abusos e possíveis torturas durante a Lava Jato, o que vai deixando a situação do Moro mais complicada, Dallagnol mais complicada e complicado também. Mas, olha, para aquela briga de Bolsonaro e Lula e bolsonaristas e lulistas ou petistas, o presidente Lula nomeou o embaixador identificado e ligado muito ao ex-presidente Jair Bolsonaro como novo cônsul lá do Canadá. Então, quer dizer, nós teremos aí a escolha, vamos ver se aparece o nome aqui para a gente identificar e encerrar quem é esse novo, vamos lá, General Fernando Simões Magalhães, deve ser o novo embaixador na Holanda, e pode ser que também nós temos o Washington Nestor Foster para o Canadá, para Vancouver. Então, o ex-embaixador Washington Nestor para Vancouver, no Canadá, e também o Fernando Simas Magalhães deve ser o novo embaixador na Holanda. Então, veja que, se o sujeito é competente, é capacitado... Aliás, isso que deve nortear a administração pública. Sim. A questão da capacidade, da competência do servidor público, do agente público, do agente político. E só para encerrar o arcabouço fiscal, né? O arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal e o novo regime fiscal. É interessante observar, o Brasil é peculiar, né? Quem mais tem criticado o regime fiscal proposto pelo Haddad, que é do PT, é o próprio PT. Sim. A maior dificuldade não é da oposição em passar o arcabouço fiscal. É convencimento do próprio Partido dos Trabalhadores. É o convencimento do próprio partido. Eles são o partido, PT, é o que mais tem combatido o regime jurídico apresentado pelo Haddad, que é o economista, ele é do PT, ele é o ministro da Fazenda do governo do PT. Que nunca tinha atuado como ministro nessa função e agora é muito criticado. Olha, para finalizar, a última informação do dia mesmo, eu havia dito no começo, né? A ONU agora confirma, né? Período viu, Virgínia? De 2023 a 2027 provavelmente será o mais quente já registrado na história da humanidade. Olha. Estamos em 23 até 27, 23, 24, 25, 26. Ih, rapaz. Será que está precisando de alguém para fazer comunicação lá na Cordilheira dos Andes, lá na Antártida? E, segundo os especialistas, as causas são os impactos e efeitos diretos do efeito estufa e também do fenômeno El Niño. Então, a onda de calor será muito maior a partir desse ano até 2027. Fernando? A questão climática é fundamental hoje, inclusive para a economia. Sim, para todos nós. Vamos ter impacto direto com relação à agricultura, relação até a própria produção da água, né? Quando a gente tem um calor muito forte, há um consumo maior, e se não temos muitas chuvas, há um esvaziamento, né, das represas, aí você tem uma consequência muito maior, aí você tem encarecimento da energia elétrica e tem uma consequência direta aí. Olha, quando eu falo em economia, qual é a maior atividade do país atualmente? O agronegócio. Sim. Quando aquece, podemos ter mudanças climáticas repentinas, né? Fortes, ou pode ter uma seca, ou pode ter uma enchente e prejudicar E eu andei estudando, viu, Fernando? O fenômeno Laninha é um fenômeno que trazia mais chuvas e temperaturas mais amenas. Agora é o contrário. O El Niño traz menos chuvas e muito mais calor. Vamos dizer uma seca que prejudique o agronegócio. Olha as implicações que tem a questão climática. É um caso no planeta. Então vamos ter talvez problemas aí para abastecimento, para alimentação. A Argentina está passando seca nesse momento. A Argentina, além da situação, né, sua inflação que não controla. O presidente nem vai sair para a reeleição, né? Não. A Argentina ela tem um problema, né? Uma herança, né? Peronismo. Exato. Isso aí, enquanto não for extinto, né, afastado do meio do caminho da vida do argentino, vai sempre sangrar a economia da Argentina. A economia da Argentina, olha, já mudou de nome várias vezes a moeda e não resolve.
Infelizmente, o peronismo deixou uma herança, vamos classificar, muito difícil para a Argentina, e a Argentina teria que passar alguns mandatos de presidentes com ajustes ajustes certeiros, né, Fernando? Senão não adianta vir fazer algo bom e aí outro vem e destrói de novo. Começa soluções simples para situações complexas. E vale lembrar, hein? Na década passada, lá, se a gente pensar nos anos 50, a Argentina era a quinta economia do mundo. Buenos Aires era Paris, da América do Sul. Exato. Primeiro metrô da América Latina. Um povo culto. Sim. Mas que essa questão do peronismo ficou impregnado no pensamento político argentino. E para muitos isso vai dilacerando o futuro da Argentina de uma maneira muito contumaz. E para nós é ruim, porque é um grande parceiro, né? Nós estamos condenados a ter a Argentina como nossos parceiros, os argentinos como nossos parceiros. Não tem jeito. É o nosso vizinho, né? E nos prejudica, porque prejudica toda a América do Sul, prejudica o Mercosul, né? E a gente está vendo aqui também, né? O ministro do STJ determina que o caso da Botkiss seja reaberto, seja julgado novamente em junho agora. Segundo ele, houve um sigilo processual que não tem por que também permanecer, mas ninguém foi punido, ninguém foi preso. Quase 300 jovens perderam a vida e nada aconteceu. E para finalizar de forma definitiva, redundância à parte, o Péricles, ex-vocalista do Exalta Samba, precisa ir na Bahia, na Mãe Menininha do Cantuá, contratar uma benzedeira. Recentemente ele foi visitar a mãe dele, sofreu um assalto, levaram o seu carro de luxo. Isso eu estava até no programa quando você deu a notícia. E olha, integrante do grupo, né, dos músicos do cantor Péricles é morto a socos e pontapés na Grande São Paulo, num posto de gasolina, na verdade em Mauá. Nossa. E ele era operador do sistema de iluminação dos shows do Péricles e ele foi morto a socos e pontapés em um poço em Mauá. A violência está muito grande. O cantor Péricles lamentou, né, e ele está numa fase difícil, viu? O Péricles vai ter que bater na madeira, porque... E detalhe, hein? Os bandidos que roubaram o carro dele, do Péricles, um carro de luxo, declararam o seguinte: ainda quebramos a cara, porque não recebemos do receptador o valor pelo carro roubado. Roubaram na noite e no dia seguinte estava todo desmontado. Durma-se com esse barulho, infelizmente, em nosso país também, né? E hoje, lembrando, né? Relatório aponta aumento, preste atenção, de 76% nos casos de LGBT-fobia no futebol. Domingo tivemos a vergonha, torcedor do Corinthians. O São Paulo entrou, o São Paulo tocar na bola, era aquele xingamento homofóbico contra os jogadores de São Paulo. Lamentável, né? Enquanto clubes não forem punidos, se o Corinthians fosse punido, você pode ter certeza que a torcida para com a gracinha, né? Então, relatório aponta no Campeonato Brasileiro 76% aumento de caso de LGBT-fobia. Vergonha para o futebol brasileiro, como também acontece no futebol europeu, o que o Vinícius Júnior sofre lá, boneco enforcado, seu negro não sei o quê. Vergonha para o futebol da Espanha também, né? Tão rico, tão badalado, mas que provém cenas lamentáveis. Fernando, um abraço, estourando 10h30, vai bater daqui a pouquinho. Um abraço, até a próxima, né? E muita audiência. Obrigado, obrigado à audiência, todo mundo pessoal aqui, o meu WhatsApp não parava pela audiência. Podem mandar sugestões de pauta que nossa equipe aqui vai estudá-las e vai colocar na pauta do Ponto a Ponto, que hoje estourou o tempo, porque começamos um atraso aqui por conta da internet. Diga, Virgínia. Antônio Silva tem um carinho muito grande por Santos e São Vicente, pois morei aí por 5 anos, há muito tempo atrás. E Ailton Cláudio Ribeiro, um abraço a todos. Obrigado, Ailton. Boa recuperação. Volte a participar nos próximos programas com a gente. Ao Antônio lá do Paraná, eu não sabia, ele morou aqui na Baixada Santista, então ele está no Paraná, morou aqui na Baixada em Santos, São Vicente conhece, como também nosso querido Lúcio Zé Bento, que mora em Florianópolis, também viveu em Santos 10 anos, especializou na área de educação e serve a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. E a gente não esqueceu não, viu, Bento? O oferecimento, a participação do secretário de Educação lá, participando ao vivo aqui conosco, no Ponto a Ponto, pela Rádio Star News, pelo Facebook, YouTube e todas as redes sociais. 10h29. Bom dia, Fernando. Bom dia, até a próxima. Ótimo descanso. Boa ida, né? Daqui a pouco o almoço. Fernando que não para também, né? Bom dia, Virgínia. E a gente volta amanhã, já quinta-feira, com mais um programa Ponto a Ponto. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.